Meu nome é Sarah Mitchell e, por 15 anos, eu coloquei todo o meu coração e esforço para ajudar a construir a Harrison Enterprises. A gente saiu de uma empresa de tecnologia pequena e virou uma gigante do mercado. Quando eu comecei, era só uma desenvolvedora júnior, recém-formada na faculdade. O velho Sr. Harrison viu algo em mim que ninguém mais viu. Enquanto os outros me viam como uma menina quieta de uma cidade pequena em Ohio, ele enxergou talento e muita vontade de crescer. Você me lembra de mim mesmo quando era mais novo, ele disse na minha primeira avaliação de desempenho. Sempre pensando 3 passos à frente, sempre vendo oportunidades onde ninguém vê. Essas palavras ficaram comigo. Foi isso que me deu força para aguentar noites e noites corrigindo código, reuniões longas de projeto, e um monte de apresentações para clientes. Com o tempo, fui crescendo na empresa, de desenvolvedora para líder de equipe, depois gerente de projeto e, por fim, diretora de tecnologia. Cada promoção foi conquistada com inovação e muito esforço. Eu acreditava demais no sucesso da empresa. Comigo liderando, o setor de software mudou completamente. Antes era um departamento cheio de problemas, e virou o que mais dava lucro na empresa. Eu fui uma das primeiras a apostar na computação em nuvem, quando nem os concorrentes sabiam do potencial disso. Minha equipe criou os algoritmos que viraram o nosso produto principal, o Harrison Cloud. Mas tudo mudou quando o Sr. Harrison teve um derrame. Eu lembro até hoje desse dia. Estava numa reunião com um cliente, e meu assistente entrou correndo, com um rosto branco. O Sr. Harrison foi pro hospital. É sério. As semanas seguintes foram um caos. Visitas ao hospital, reuniões emergenciais com o conselho, e um esforço enorme para manter a empresa funcionando enquanto nosso fundador lutava pela vida. E foi aí que apareceu Marcus Harrison. O filho pródigo voltou correndo da sua longa viagem pela Europa para assumir o controle da empresa do pai. Eu já tinha visto Marcus algumas vezes ao longo dos anos, geralmente nas festas de fim de ano da empresa. Ele sempre aparecia rapidinho e logo sumia para algum lugar exótico, onde quer que estivesse curtindo na época. Desde o primeiro dia, Marcus deixou claro que queria mudar tudo na Harrison Enterprises. Precisamos nos modernizar, ele disse na primeira reunião do conselho, descartando 15 anos de crescimento e inovação como se não fosse nada, com um simples gesto da mão. Tudo aqui é ultrapassado. Tentei ser diplomática. Falei, talvez a gente devesse revisar a trajetória atual da empresa e ver os resultados antes de tomar decisões tão grandes. Entreguei para ele uma pasta com os nossos relatórios trimestrais. Só a divisão de nuvem teve um crescimento de 300% nos últimos 2 anos. Marcus nem se deu o trabalho de olhar os números. É disso que eu tô falando, ele debochou. Computação em nuvem? Isso é coisa do passado. A gente precisa estar no blockchain, em NFTs, no metaverso. Nos 6 meses seguintes, eu assisti tudo desmoronar. Foi triste ver. Marcus começou a desmontar tudo que a gente tinha construído. Trouxe um monte de consultores modernos, cada um com uma ideia revolucionária e diferente para a empresa. Clientes antigos e fiéis foram deixados de lado, só para tentar seguir as palavras da moda no mundo da tecnologia. Gente valiosa da equipe foi demitida e substituída por colegas da época da faculdade de negócios do Marcus. No meio disso tudo, eu tentei manter meu setor funcionando. Fiz hora extra, virei noite para manter nossos produtos principais de pé, ao mesmo tempo em que tentava seguir as novas ordens mirabolantes dele. Mas dava para ver. A gota d'água veio numa manhã chuvosa de terça-feira. Eu tinha acabado de terminar uma apresentação mostrando como a ideia mais recente do Marcus, o mercado de NFTs de luxo para vender a propriedade de iates digitais, tinha torrado milhões em desenvolvimento, e não tinha rendido um centavo. Esses números só podem estar errados, Marcus disse, batendo sua maleta de grife na mesa e se inclinando para frente, com raiva. Você tá preso no passado demais para enxergar o potencial, ele falou. Os números não mentem, Marcus, respondi, firme. A gente perdeu 3 clientes grandes só nesse trimestre. Se a gente não mudar o rumo agora. Curso correto, ele me cortou, se levantando tão de repente que a cadeira caiu para trás. A única coisa que precisa mudar aqui é você. Você é o problema, Sarah. Seu jeito ultrapassado de pensar tá travando a empresa. Mesmo com o coração apertado, tentei manter a calma.
Senti todo o meu esforço de 15 anos sendo jogado fora ali, pisoteado por ele. Eu dei tudo de mim para essa empresa, Marcos. Pro seu pai. Meu pai não tá mais aqui, ele gritou, com o rosto vermelho. Agora essa empresa é minha. E eu não preciso de alguém de cidade pequena me dizendo como tocá-la. Você tá demitida. Sai daqui. O escritório ficou em silêncio. Todo mundo fingia que não estava vendo, mas eu senti todos os olhares em mim. Juntei minhas coisas com calma, enquanto minha cabeça já pensava no que eu ia fazer em seguida. Quando cheguei na porta, Marcos ainda quis dar a última cutucada. Boa sorte para arrumar outro emprego na sua idade. Quem sabe algo mais no seu ritmo, tipo ensinar informática básica na biblioteca da sua cidade. Me virei, olhei direto para ele e dei um sorriso calmo que pareceu incomodar ele um pouco. Obrigada pela sugestão, Marcos. Mas eu já tenho algo em mente. O que Marcos não sabia e ninguém ali sabia era que, 5 anos atrás, eu já tinha começado minha própria empresa por fora. A Atlas Industries nasceu como uma pequena consultoria, usando minha experiência com computação em nuvem para ajudar outras empresas a modernizar sua estrutura de tecnologia. Durante o expediente, minha lealdade era com a Harrison Enterprises. Mas nas noites e nos fins de semana, eu me dedicava a construir algo que fosse realmente meu. Aquelas habilidades básicas de informática, como Marcos zombou, atraíram uma lista impressionante de clientes. Com a ajuda do meu CEO que eu escolhi a dedo para ser o rosto público da empresa, enquanto eu ficava nos bastidores, a Atlas Industries cresceu. Cresceu tanto que virou uma das empresas mais respeitadas quando o assunto é solução em nuvem para empresas. E amanhã de manhã, a Harrison Enterprises ia estar desesperada, pedindo ajuda da Atlas sem nem imaginar que a funcionária que eles acabaram de demitir era, na verdade, a dona da empresa que eles estavam tentando impressionar. Enquanto eu dirigia para casa naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem do meu CEO. Tudo pronto para a reunião de amanhã. Tem certeza de que quer lidar com isso pessoalmente? Sorri, só de imaginar a cara do Marcos quando descobrisse a verdade. Com certeza, respondi. Eu não perderia isso por nada nesse mundo. A sede da Atlas ocupava o último andar inteiro do prédio mais chique da cidade. As janelas iam do chão até o teto, com uma vista de tirar o fôlego da cidade inteira. A decoração era simples, elegante, mostrando confiança de verdade, sem exageros. Fiquei no meu elevador privativo, olhando os andares subindo, me preparando mentalmente para o que estava por vir. Bom dia, senhora Mitchell, disse minha assistente Emma assim que saí. Depois de 5 anos ao meu lado, ela era uma das poucas pessoas que conhecia os dois lados da minha história. A antiga diretora de tecnologia da Harrison Enterprises, e agora a dona silenciosa da Atlas Industries. A equipe da Harrison tinha chegado uns 15 minutos antes. Marcus Harrison, claro, já estava fazendo aquele show todo. Sorri enquanto ajeitava meu blazer sob medida. Aquela roupa discreta e básica que eu usava na Harrison ficou no passado. Hoje, eu me vesti como uma verdadeira CEO, alguém que podia decidir o futuro de uma empresa. Há quanto tempo eles estão esperando? Perguntei. Uns 20 minutos, respondeu Emma, com um tom divertido. O Sr. Harrison já falou da importância dele umas 7 vezes. Olhei meu reflexo na parede de aço escovado, ajeitei o cabelo. Então não vamos deixar eles esperando mais. Quando entrei na sala de reuniões principal, tudo ficou em silêncio. Marcos estava na ponta da mesa, no meio de um discurso reclamando da falta de respeito de ser deixado esperando. Do lado dele, estava Derek, o novo vice-presidente de vendas, e ex-colega de fraternidade. Ele tinha contratado o tal Derek para substituir nosso diretor de vendas experiente, que estava ali por perto, mexendo nos slides da apresentação, sem graça. Vários membros do conselho estavam sentados também, incluindo Thomas Shane, que sempre apoiava o Marcos, mesmo com aquelas decisões loucas dele. Até que Marcos levantou a voz, visivelmente irritado. Você faz ideia de com quem está lidando? Mas a voz dele morreu na garganta assim que me viu chegando e caminhando até a ponta da mesa. O rosto dele perdeu a cor na hora. Por um segundo, achei que ele fosse desmaiar. Sarah. Ele disse meu nome quase engasgando, como se tivesse engolido um cacto. Bom dia, senhores, falei com calma, profissional. Sentei,
Ajeitei minha cadeira com um clique seco, que pareceu ecoar no silêncio tenso da sala. Peço desculpas pela espera. Vamos começar a análise da proposta da Harrison Enterprises para Atlas Industries. Derek, sem saber onde enfiar a cara, deixou o controle remoto da apresentação cair na mesa. A boca do Thomas Shen abria e fechava, mas não saía som nenhum. Mas o Marcus parecia que tinha visto um fantasma. E isso é impossível, ele gaguejou. Você não pode ser. Onde está o Richard Stone? A gente veio se reunir com o CEO da Atlas Industries. Me sentei com calma e fiz um sinal para Emma, que começou a entregar umas pastas para todos. O Richard Stone é um ótimo CEO, sim. Mas ele responde a mim. Eu sou Sarah Mitchell, fundadora e dona da Atlas Industries. Parei por um momento, só observando Marcos se encolher mais a cada palavra. Mas talvez você me conheça melhor como aquela ninguém da cidade pequena, que você demitiu ontem. O silêncio foi total. De dar para ouvir uma agulha cair. Marcos ficou branco, depois cinza. O terno de grife dele de repente parecia que não servia mais direito. Derek folheava desesperado os papéis que a Emma tinha entregue, sem saber o que fazer. Toda aquela pose de vendedor confiante tinha sumido. Isso não pode ser verdade, Marcos repetia, quase para si mesmo. A Atlas Industries é uma empresa bilionária. 1,7 bilhão na última avaliação trimestral, corrigi, com um leve sorriso. Mas, claro, alguém como eu, preso nos velhos hábitos, não deveria ficar se gabando de números, né? Thomas Shen foi o primeiro a recuperar a voz. Sarah, todos esses anos, enquanto você era nossa CTO. Eu construí a Atlas Industries no meu tempo livre, confirmei. Noites, fins de semana, feriados. E mesmo assim, sempre dei meu melhor para Harrison Enterprises no horário de trabalho. Coisa que nem todo mundo aqui pode dizer. Olhei direto pro Marcos. Eu sei o valor do esforço e da lealdade. O rosto do Marcos ficou vermelho, dessa vez de raiva e vergonha. Se você é dona da Atlas, por que continuou na Harrison? Por que trabalhar com a gente? Porque o seu pai acreditava em mim, respondi, simples. Ele me deu uma chance quando ninguém mais deu. E eu quis honrar isso. Quis ajudar a construir o legado dele. Me levantei e comecei a andar devagar ao redor da mesa. Mas você, Marcos, você pegou esse legado e tratou como se fosse um brinquedo. Você mandou embora funcionários valiosos, afastou clientes fiéis e ficou correndo atrás de modinha em vez de focar num crescimento real e duradouro. Parei ao lado da cadeira do Marcos. Ontem você me disse para ir ensinar informática básica, e hoje está aqui porque a Harrison Enterprises está perdendo clientes, torrando dinheiro e precisa desesperadamente da ajuda da Atlas Industries para não afundar. Irônico, né? Marcos desabou na cadeira. O peso da burrada que ele fez parecia ter finalmente caído sobre ele. Os clientes com quem você falava, os contatos que você construiu, eles estão todos indo para Atlas agora, né? Voltei pro meu lugar e abri uma das pastas que a Emma tinha entregue. Nem todos. Só os que sabem o valor de trabalhar com uma empresa que coloca o cliente em primeiro lugar. Na última vez que contei, isso dava mais ou menos 60% dos maiores clientes da Harrison. Você não pode fazer isso. Marcos tentou argumentar, mas a voz dele estava fraca. Sem força nenhuma. Isso é justo, continuei. Levantei uma sobrancelha e olhei direto para ele. Justo como o jeito que você tratou os funcionários que construíram a empresa do seu pai? Justo como jogar no lixo meus 15 anos de dedicação só porque achou que eu era inferior? Peguei um dos documentos da pasta e empurrei pela mesa até ele. Aqui está o que vai acontecer, a Atlas Industries está pronta para adquirir a Harrison Enterprises. Os termos não são negociáveis. Você pode aceitar a nossa oferta, ou pode assistir a empresa do seu pai continuar afundando com você no comando. Vocês querem comprar a gente? Thomas Shen perguntou, já pegando o documento para ler. Não exatamente, respondi, corrigindo. A Atlas Industries vai assumir o controle total das operações. Marcos vai deixar o cargo de CEO imediatamente. O conselho vai ser reestruturado. E a empresa vai voltar aos princípios que a fizeram dar certo, lá no tempo em que o Sr. Harrison ainda estava no comando.
Marcos pulou da cadeira tão rápido que ela caiu para trás com um barulho alto. Você não pode fazer isso. Eu não vou deixar. Gritou ele. Thomas Shane o cortou na hora, com firmeza. Senta e fica quieto, Marcos. Você já fez estrago demais. Ele então se virou para mim, com uma expressão séria. Os termos dessa oferta são mais generosos do que a gente merece. Eu não tô fazendo isso por vingança, respondi, com a voz calma. Seu pai construiu algo importante, Marcos. Algo que dava emprego, sustentava famílias, criava valor de verdade. Eu não vou deixar você destruir isso por causa do seu ego. A próxima hora passou voando, com papéis sendo assinados e os advogados resolvendo os detalhes legais. Marcos ficou quieto, parecendo em choque, enquanto tudo que ele achava que controlava ia sendo tirado dele, pedacinho por pedacinho. Quando tudo acabou, quando a Harrison Enterprises virou oficialmente uma parte da Atlas Industries, eu me levantei para encerrar a reunião. Só mais uma coisa, falei, olhando direto para ele. Limpe sua sala até o fim do dia. A Emma vai te acompanhar até a saída. Enquanto todos saíam da sala, ouvi o Derek sussurrar para Marcos. Cara, você mandou embora a pessoa errada. Fiquei parada perto da janela, olhando a cidade lá embaixo. Não senti alegria vendo Marcos naquela situação. Não era sobre vingança. Era sobre proteger o que o pai dele tinha criado. Era sobre garantir que pessoas boas não fossem prejudicadas pela arrogância de um homem. Emma apareceu ao meu lado com um café. Valeu a pena manter a Atlas em segredo esse tempo todo? Pensei no Sr. Harrison, ainda se recuperando no hospital. Pensei nos funcionários da empresa, que agora poderiam dormir tranquilos sem medo de perder o emprego. Pensei nos clientes que continuariam sendo bem atendidos. Não era sobre esconder um segredo, respondi, enfim. Era sobre construir algo que realmente importasse. Algo que fizesse diferença quando fosse mais necessário. Mas eu não sabia que aquilo era só o começo. Marcos pode ter perdido a empresa, mas ele não tinha desistido da briga. E o que ele fez depois me forçou a defender não só a Harrison Enterprises, mas tudo o que eu tinha construído com tanto esforço. Marcos Harrison perdeu o controle da companhia, mas um orgulho ferido pode ser bem perigoso. Eu devia ter imaginado que ele não aceitaria a derrota numa boa. O primeiro ataque veio 3 dias depois da aquisição. Eu estava revisando as projeções do trimestre quando Emma entrou no meu escritório, apressada. Dava para ver que ela estava nervosa, o que era raro. Sarah, você precisa ver isso. Ela me entregou o tablet, já aberto em um site famoso de notícias de tecnologia. A manchete me fez gelar na hora. Ex-diretora da Harrison Enterprises é acusada de manipulação interna para facilitar a aquisição da Atlas. O artigo, cheio de fontes anônimas, sugeria que eu tinha usado minha posição como CTO para manipular o valor da empresa, deixando tudo mais fácil para a Atlas comprar. Era uma jogada esperta que encaixava direitinho na história de traição que Marcos queria contar. Aciona nosso time jurídico agora, falei para Emma, já pegando meu celular. Marquei uma reunião urgente com o conselho. Mas antes mesmo de terminar, meu celular vibrou com uma ligação. Thomas Shane. Atendi. Sarah. A voz dele estava tensa. Você viu a matéria? Vi, sim. Isso tem dedo do Marcos. Ele não parou só na mídia, Thomas disse. Já deu entrada numa queixa formal na SEC. O quê? Ele tá te acusando de sabotar projetos, afastar clientes, tudo isso para desvalorizar a Harrison e ajudar a Atlas a comprar. Eu soltei uma risada sem graça. Mas não tinha nada de engraçado. Os mesmos projetos que ele mandou cancelar? Os mesmos clientes que ele afastou com aquelas ideias malucas de NFT e metaverso? Eu sei. E você sabe. Mas agora a gente vai ter que provar isso. O que importa é como as pessoas percebem as coisas. O mercado já estava reagindo. E ele estava certo. À tarde, as ações da Atlas caíram 12%. Vários clientes importantes suspenderam seus contratos, esperando ver como o escândalo ia se desenrolar. Marcos tinha encontrado a maneira perfeita de me atingir, ameaçando tudo o que eu tinha construído. Mas ele esqueceu de um detalhe muito importante: eu tinha provas. Muitas provas.
Passei a semana seguinte trabalhando com nossa equipe jurídica, reunindo todas as evidências. Cada projeto que Marcos havia cancelado, cada cliente que ele prejudicou, cada decisão errada que ele tomou, tudo documentado direitinho. E-mails, gravações de reuniões, relatórios financeiros, um monte de provas que mostravam a bagunça que ele fez. Então, chegou o momento do contra-ataque. Senhores e senhoras, falei durante a coletiva de imprensa que foi montada correndo. As câmeras estavam piscando enquanto eu subia no pódio. Houve alegações sobre as circunstâncias que envolveram a aquisição da Harrison Enterprises pela Atlas Industries. Hoje, estou compartilhando toda a documentação relacionada a essa aquisição, incluindo provas que mostram a história verdadeira. Um por um, eu fui expondo os fatos. A decisão de Marcos de abandonar produtos lucrativos para investir em projetos arriscados. O monte de funcionários experientes que ele mandou embora. Os milhões que ele gastou no mercado NFT e outras ideias que não deram certo. Cada ponto com provas claras e irrefutáveis. E ainda continuei. Também estou anunciando que a Atlas Industries vai criar o Harrison Innovation Fund, um investimento de $50 milhões em empresas de tecnologia emergentes. Esse fundo vai honrar o legado de James Harrison, com foco em crescimento sustentável e inovação verdadeira, que ele sempre defendeu. A reação foi imediata. As ações da Atlas começaram a se recuperar. Clientes que estavam com receio entraram em contato para reafirmar seu compromisso. Mas a resposta mais importante veio de uma fonte inesperada. 2 dias depois da coletiva de imprensa, recebi uma ligação do hospital. O velho Sr. Harrison queria me ver. Ele estava deitado na cama quando cheguei. Parecia mais frágil do que eu lembrava, mas com a mesma inteligência afiada nos olhos. Um jornal estava no colo dele, aberto em um artigo sobre o Harrison Innovation Fund. Sente-se, Sarah, ele disse, gesticulando para a cadeira ao lado da cama. Conte-me tudo. Então, eu falei sobre a criação da Atlas Industries, sobre tentar proteger o legado dele, sobre os ataques de Marcos e como eu os enfrentei. Ele me ouviu em silêncio, com uma expressão difícil de entender. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo. Então, ele falou suavemente. Eu sempre soube que Marcos não estava pronto. Eu tentei ensiná-lo que o sucesso não é sobre vitórias rápidas ou movimentos chamativos. É sobre construir algo que dure. Ele olhou para mim, com um leve sorriso voltando ao seu rosto. Você entendeu isso, não? Eu tive um bom professor? Eu respondi, sentindo as lágrimas queimando meus olhos. Ele pegou minha mão, com um aperto surpreendentemente forte. O fundo de inovação usando meu nome para isso. Obrigado. É o seu legado, eu disse simplesmente. Deve ajudar a construir mais histórias de sucesso. Na manhã seguinte, Marcos fez seu último movimento. Ele convocou uma coletiva de imprensa, claramente planejando outro ataque. Mas, antes que ele pudesse falar, o pai dele foi levado para o palco. James Harrison pegou o microfone. Sua voz estava fraca, mas clara. Eu assisti aos eventos recentes com grande interesse. Meu filho afirma que sua empresa foi roubada dele. Ele está errado. A Harrison Enterprises não foi roubada. Foi salva. Salva por alguém que entendeu seu verdadeiro valor, que a protegeu. Seu legado, quando outros teriam desperdiçado. A sala foi tomada por flashes de câmeras enquanto Marcos ficou parado, assistindo sua última tentativa de vingança desmoronar. Sarah Mitchell, o Sr. Harrison continuou, tem meu total apoio e gratidão. O Harrison Innovation Fund que ela criou prova o que eu sempre soube. Ela entende que o verdadeiro sucesso não é medido por lucros trimestrais ou tecnologias da moda, mas pelo impacto positivo que criamos no mundo. Marcos deixou o palco sem dizer uma palavra. Foi a última vez que o vi pessoalmente, embora tenha ouvido que ele começou um negócio de criptomoeda em Miami, que fracassou em 6 meses. 1 ano depois, eu estava no saguão recém-renovado da Harrison Enterprises, agora uma divisão da Atlas Industries. O prédio tinha sido modernizado, mas mantivemos os elementos principais que o tornavam especial, incluindo a parede de fotos dos funcionários que o Sr. Harrison sempre manteve. Sra. Mitchell, uma jovem desenvolvedora, se aproximou, segurando um laptop. Eu tenho algumas ideias sobre como melhorar nossa infraestrutura de nuvem, se você tiver tempo para olhar.
Eu sorri, lembrando de outro jovem desenvolvedor que, no passado, nervoso, apresentou ideias a um CEO que reservou um tempo para ouvir. Claro, vamos ouvir o que você tem. O Harrison Innovation Fund já ajudou a lançar dezenas de startups de sucesso. O velho Sr. Harrison agora faz parte do conselho consultivo. Sua saúde melhorou o suficiente para ele fazer um trabalho de meio período. E eu ainda guardo meu antigo crachá de identificação da Harrison Enterprises na gaveta da minha mesa. Não como um lembrete da humilhação de Marcos, mas como um lembrete de que o sucesso não é sobre vingança ou provar que os outros estavam errados. É sobre construir algo significativo, algo que dure mais que vitórias ou derrotas pessoais. Às vezes, a melhor resposta para aqueles que nos subestimam não é provar que eles estão errados imediatamente. É construir algo tão significativo que, quando eles finalmente percebem seu erro, já não importa mais. Quanto àquela pequena cidade que ninguém, nem Marcos, costumava zombar, ela agora comanda um império de tecnologia que vale bilhões. Mas o mais importante é que ela está criando oportunidades para os outros, sem precisar provar seu valor, assim como o velho Sr. Harrison fez por ela. Porque, no final, é assim que o verdadeiro sucesso se parece. Não destruir os outros, mas construir os outros. E esse é um legado que vale a pena proteger.